Bom dia, alunos segundo anos. Vamos agora à aula número 8, correção dos exercícios da nova ordem mundial, parte 2. Páginas 40, exercícios 6 e 7, página 42, 8 e 9 e páginas 51 e 52, do 14 ao 18. Então vamos. Questão número 6. A alternativa correta é a letra D. Vamos olhar as outras alternativas incorretas. A alternativa A está incorreta. Enquanto a República Socialista, o governo russo buscava manter as questões religiosas afastadas do Estado, para que cada setor operasse corretamente de acordo com a sua finalidade, e nenhum pudesse se tornar um risco à existência do outro. Com o fim da Guerra Fria, no início da década de 90, as perseguições às igrejas diminuíram na Rússia, mesmo sendo uma realidade em países que adotaram o socialismo no passado. Na alternativa B, Kosovo não fez aliança com a OTAN. O país foi invadido pelas tropas do Atlântico Norte quando elas foram atacadas por alvos iugoslavos. Letra C. Os conflitos dos Balcãs diminuíram depois que a União Europeia anexou as nações que antes faziam parte da ex-União Soviética. A esperança de melhorias sociais e econômicas fez com que a população acreditasse nas transformações sociais profundas pelas quais a Europa passava, o que foi fator de amenização dos conflitos. Letra E. A antiga Iugoslávia deu origem às nações cristãs e muçulmanas. Os conflitos na área emergiram das diversas religiões, etnias, culturas e das lutas territoriais. Os judeus da região foram brutalmente perseguidos na década de 40, fato que não explica os conflitos dos quais Milosevic participou, mas destaca a intolerância religiosa existente na região. Questão 7, letra A. Com o término da hegemonia política e econômica da União Soviética, as regiões do leste europeu, dos Balcãs e do Cáucaso vivenciaram diversos movimentos separatistas e de independência. Nessas regiões há uma pluralidade cultural, religiosa e linguística que caracteriza a existência de vários povos e nações com baixa qualidade de vida em territórios muito próximos. Essa proximidade é conflituosa e tem sido o estopim de muitos movimentos de independência na região. Letra B. A Rússia é totalmente a favor dos movimentos separatistas da Ossétia do Sul em relação à Geórgia. Parte da população da Ossétia do Sul realiza práticas cotidianas semelhantes às russas, com o uso da mesma língua e da mesma moeda. O fato da Ossétia do Norte, unidade republicana da Rússia, fazer fronteira direta com a Geórgia fortalece o movimento de anexação da Ossétia do Sul à Federação Russa, além do fortalecimento territorial de uma região próxima à Europa, grande mercado consumidor, e o Oriente Médio, grande produtor de petróleo, o que tem se aproximado cada vez mais da OTAN. A demanda de energia da Geórgia pode favorecer a expansão na distribuição de gás e de petróleo pelos russos. A letra C. Fatos recentes da atual história da região são os movimentos separatistas de Kosovo. Em 2008, Kosovo, pequeno território da região balcânica, declara pela segunda vez. A primeira havia sido em 1990, a sua independência com o apoio direto dos Estados Unidos. O país era parte da antiga Iugoslávia na região e foi desde o fim da Guerra Fria, em 1991, um dos pontos de litígio do leste europeu. Os Estados Unidos apoiaram a intervenção militar da OTAN no país, se opondo à opinião internacional, principalmente da Rússia. Questão número 8.
A alternativa 3 está incorreta. A Ossétia do Sul, a Ossétia do Norte, é uma unidade pertencente à Federação Russa. Sua cultura, língua e moeda são os mesmos da Rússia. Sobre o acontecimento de 2008, a região foi importante por se tornar território aliado à Ossétia do Sul contra o domínio georgiano. Na alternativa 5, também incorreta, o Azerbaijão é um país da região predominantemente islâmica. Com os avanços árabes da região durante o século VII, a islamização arábica, o islamismo se tornou a sua principal vertente religiosa. Os outros países do Cáucaso, Geórgia e Armênia, são cristãos, principalmente ortodoxos. Questão número 9, resposta correta à letra D. A região do Cáucaso, que abriga várias repúblicas da Rússia europeia, além do Azerbaijão, da Armênia e da Geórgia, constitui ao longo da história um elo entre o Oriente e o Ocidente. A oposição estratégica dessa região favoreceu a chegada de vários povos. Dessa forma, originou-se maior diversidade étnico-linguística do mundo, com cerca de mais de 100 etnias para aproximadamente 21 milhões de habitantes. Toda essa diversidade acaba fazendo com que a região constituía um verdadeiro barril de pólvora. O mapa apresentado na questão remete ao Ossétia do Sul, onde ocorreram conflitos entre grupos nacionalistas islâmicos que se opõem contra o domínio russo na região. Vamos agora para a página exercício número 14, tá? Página 51. Comentário. A região 1, letra A, região 1 faz referência à área ocupada pelos Países Baixos no norte da Espanha e no noroeste da França. A região 2 faz referência à área da Irlanda do Norte ou Ulster, no Reino Unido. A região 3 faz referência à Península Balcânica, região sudoeste da Europa. Letra B. Região 1, temos a rivalidade étnica. Região 2, encontramos diferenças religiosas. Região 3, possui rivalidade étnica e diferenças religiosas. A questão número 15. A alternativa A está incorreta. Os bascos estão localizados na região nordeste da Espanha com a França. Os bascos buscam reconhecimento constitucional e territorial da região pelo fato de possuírem uma sociedade distinta daquelas circundantes. Letra C. Está incorreta. O ETA surgiu em 1959 como um grupo combatente e defensor da independência do povo basco. Sua intenção maior é o separatismo e não a opressão religiosa. As suas ações estiveram concentradas na França e na Espanha, países cujos governos classificam como grupo terrorista. A letra D está incorreta. Apesar de sua origem antiga ser incerta, estudos apontam que os bascos são descendentes dos primeiros habitantes da Europa Ocidental. O povo basco forma uma unicidade cultural e linguística que os distingue, de certa forma, eles estabelecidos no território de sua nação e ocupa o nordeste da Espanha ou espalhados pelo globo. Na letra E, também incorreta, a população apoiou o grupo separatista ETA, enquanto este estabelece luta de independência sem violência. No final da década de 60 e início da década de 70, o grupo passou a assumir a autoria de uma organização terrorista de separação. Em consequência, essa organização terrorista mudou a população de sua visão a respeito do ETA e passou a desaprovar as ações do grupo. Questão 16. Letra A. A Espanha corresponde a uma monarquia parlamentar constituída político-administrativamente por 17 comunidades autônomas. Essas comunidades
são representadas por presidentes comunitários eleitos regularmente em eleições comunitárias e que estão submetidos ao governo central espanhol, cujo chefe de Estado é o rei Felipe IV e o primeiro-ministro é o chefe do governo eleito em todo o reino. Cada uma das 17 comunidades espanholas tem eleições em diversos níveis, constituindo os seus parlamentos comunitários. As comunidades autônomas, País Basco e Catalunha, mais intensamente essa última, têm posicionado movimentos emancipatórios mais expressivos dentro do reino e buscam, por meio de batalhas jurídicas e políticas, separarem do reino da Espanha. Questão número 17. Letra A. As duas regiões autônomas que reivindicam a independência são a Catalunha e o País Basco. Na letra B. Entre os movimentos nacionalistas que se tornaram frequentes na era da globalização são aqueles relacionados ao aumento de movimentos que incentivam atos de autodeterminação de povos e dos que reforçam os aspectos culturais. Ao mesmo tempo, tem-se um recrudescimento da política que aumentaram um sentimento de xenofobia, como a criação de barreiras físicas nas fronteiras ou a adoção de políticas que dificultam a circulação de pessoas e mercadorias, características de políticas protecionistas. Questão número 18, letra D. Guernica, o painel pintado por Pablo Picasso em 1937, momento em que ocorria a Exposição Internacional de Paris, em virtude de um bombardeio aéreo, foi feito pelos alemães durante a Guerra Civil Espanhola. A localização de Guernica, no País Basco, no dia 26 de abril de 1937. O pintor descreve, fora da Espanha, durante toda a ditadura de Francisco Franco.